Oi, gente, tudo bem? Voltamos à nossa aula de biologia celular, não é? Nós estamos na última semana, então eu preciso que vocês compreendam bem, né, todos os detalhes. Quem não entendeu muito bem alguma coisa vai ter oportunidade de tirar as dúvidas agora, durante nossa correção da atividade, tá certo? Então, fica atento, pega sua apostila lá na página 59, que eu passei para vocês fazerem, das questões 1 a 4 dessa página, para que a gente possa responder juntos, tá certo? Vocês tiveram até sexta para me enviar, não é? Até sexta, às 18 horas. Então, eu postei essa aula agora, né? Então, quem enviou, enviou. Quem não enviou, não envia mais, tá certo? Mas, independente de você ter enviado ou não, eu quero que você corrija essa atividade comigo para que você possa absorver o conteúdo, tirar suas dúvidas, tá certo? Até porque nós vamos ter avaliação e você precisa estar por dentro do assunto. A questão número 1 diz o seguinte: o uso de vinagre e sal de cozinha faz com que as folhas de alface e o tomate murchem após um tempo, perdendo parte de sua textura. Esse mecanismo está relacionado à osmose. Explique como ocorre o processo de osmose que faz com que os vegetais murchem. Tá certo? Então, aqui tem uma explicação bem simples que vocês podem colocar aí, não é? Como explicação. Por que devido ao processo de osmose, os vegetais murchem? Ele pede para você explicar. Então, a explicação: com o acréscimo de sal, o meio extracelular torna-se hipertônico, o meio que está fora da célula se torna hipertônico, não é assim? E a água sai da célula através do processo de osmose, que foi o que a gente viu na aula passada, ou seja, passa do meio hipotônico, que era dentro da célula, para o meio hipertônico, que é o meio fora da célula, que tem mais sal, né? O meio hipertônico é o meio que tem mais sal, fora do vegetal. Com a perda de água, as células ficam mais flácidas, fazendo com que a alface e o tomate murchem lentamente. Da mesma forma acontece quando você faz uma salada, né? E você vai e coloca o sal na salada, tempera a salada com sal, salada de alface, tomate. Com o tempo ela também murcha, porque o sal que vai estar sobre os vegetais vai fazer esse processo aí, né? Através do processo de osmose, a água que está dentro do tomate, dentro do alface, vai sair, não é, do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá certo? Para fora das células, a gente vai ver aquela água ali dentro da salada e a folha murcha. Deu para entender? Vamos para o número 2. O paramécium é um protista unicelular que vive em meio aquático. Apresenta uma organela denominada vacúolo contrátil e bombeia a água para fora da célula ou a acumula em seu interior. Se esse organismo se deslocar de um meio hipertônico para um meio hipotônico, como o vacúolo contrátil se comportaria? Em qual sentido ocorre a osmose? Então, vamos lá. Isso aqui é o paramécio, né? E ele tem dois vacúolos contráteis que vai fazer com que a água que está entrando dentro da célula saia da célula. É como se fossem duas bombas que existem dentro do bichinho, fazendo com que a água que está entrando por osmose o tempo todo dentro dele fique saindo, né? Essa bomba vai retirar essa água de dentro dele para que ele não exploda, não sofra lise. Então, a resposta está aqui. No meio hipertônico, o vacúolo permanece sem acúmulo de água. Ao ser colocado em meio hipotônico, a água entrará por osmose na célula e se acumulará no vacúolo, buscando o equilíbrio osmótico. Então, se esse bichinho passasse de um meio hipotônico para o meio hipertônico, o que vai acontecer é que esse vacúolo ele não vai acumular água, ele não vai retirar água de dentro dele, não tem necessidade, porque a água não vai ficar entrando, né, dentro do paramécio constantemente, como acontece normalmente, né, em água doce. Tá bom? Vamos para a questão 3. A membrana plasmática é um envoltório que controla a troca de substâncias entre os meios intra e extracelular. Não é? Faz aquela troca, né? Coloca para dentro, para fora, as substâncias que a célula precisa. Foi o que a gente viu. A qual é possível graças à organização estrutural e funcional da bicamada fosfolipídica
e a presença de proteínas de transporte na membrana, que a gente já viu também essas proteínas, não é? Sobre os processos de troca realizados pela célula, responda as questões propostas. Letra A, tá falando sobre os processos de troca, viu? Lembrem, né? Que são os transportes. Transporte passivo e ativo. Letra A. Por que o salgamento da carne é um processo que possibilita a conservação desse alimento? Porque quando você coloca sal na carne, a carne fica conservada. Tem que explicar de acordo com o meio de transporte que acontece nas membranas das células, tá? A carne tem muitas células, células que a gente chama de miócitos, são células musculares. Essas células, elas possuem membrana plasmática. Então, por que quando eu salgo a carne, quando eu coloco sal na carne, essa carne é conservada? Então, vamos lá para a resposta. Olha só. O sal torna o meio externo hipertônico, fazendo com que os micro-organismos responsáveis pela putrefação da carne morram por desidratação. Os micro-organismos estão sobre a carne, estão em cima das células, não é? Eles estão ali no meio. A carne tem várias células e os micro-organismos estão querendo entrar na célula para apodrecer essas células, decompô-las. Eles vão comer, se alimentar dessas células da carne. Só que quando você coloca sal, o que acontece? Fora das células da carne, vai ficar um meio extremamente salgado, né? Com muitos sais, mais sais do que dentro das células da carne, que eu vou chamar de meio hipertônico, e vai fazer com que os micro-organismos, as bactérias, os fungos que estão do lado de fora, eles morram, né? Eles acabam sofrendo aí uma morte celular, porque eles não conseguem resistir à quantidade de sal que tem do lado de fora. Se eles morrem, eles não conseguem entrar dentro da carne, dentro das células da carne, para devorá-las. E aí a carne consegue sobreviver por mais tempo. Sobreviver no sentido de a carne já está morta, né, gente? Era um animal que morreu. Mas eu digo sobreviver no sentido de ter um tempo maior para que a gente possa consumir sem apodrecer, tá bom? É o que a gente chama na área alimentícia de vida de prateleira, tá bom? Vida de prateleira. Quando a gente consegue conservar um alimento por mais tempo, então a vida de prateleira dele aumenta, porque os micro-organismos não conseguem, né, eles morreram devido ao sal, e eles não conseguem se alimentar daquele alimento ali e apodrecer ele, porque são organismos decompositores, né, bactérias e fungos. Se a gente tira eles, então a carne não vai se decompor, vai ficar ali por mais tempo para que a gente possa comer, sem nenhum problema. Letra B. Por que a célula animal se rompe quando colocada no meio hipotônico? Quando eu coloco uma célula que está lá bem direitinha, né, no meio isotônico, vamos dizer assim, a quantidade de sais que tem fora é a mesma que tem dentro. Se eu tiro essa célula desse meio e coloco no meio hipotônico, que a quantidade de sais que tem fora é menor do que a quantidade de sais que tem dentro, o que vai acontecer? Por que ela se rompe? Por que ela sofre lise? Né? O rompimento a gente chama de lise. Então, a sua resposta vai ser essa, coloca aí. Ao ser colocada em meio hipotônico, a célula animal ganha água, não é? A água tende a entrar bastante dentro da célula e com isso sofre o rompimento de sua membrana plasmática, porque a célula ela fica túrgida. Lembra aquela palavrinha que eu disse? A célula fica túrgida. Deixa eu levar vocês para lá. Olha só, quando a célula está no meio hipotônico, aqui fora tem menos sais, menos soluto do que dentro da célula. Aqui fora tem mais solvente, que é a água, do que dentro da célula. Então, se aqui fora tem mais água do que dentro da célula, a tendência é que a água entre cada vez mais dentro da célula, fazendo com que ela fique túrgida e sofra uma lise celular, que é o rompimento da sua membrana plasmática, tá certo? Então, vamos voltar lá para a questão B. Vocês vão escrever aí. Ao ser colocada em meio hipotônico, a célula animal ganha água por osmose. O processo de osmose é aquele que vai fazer com que a água passe de um lugar para o outro, não é? Do lugar que tem mais para o lugar que tem menos. E com isso sofre o rompimento de sua membrana plasmática, não é? Que eu vou chamar de lise. Pode colocar lise entre parênteses aqui, depois que colocar membrana plasmática, coloca lise entre parênteses, tá? O rompimento da membrana plasmática eu vou chamar de lise
da membrana. Letra C. Quais são as principais diferenças entre os transportes passivo e ativo que a gente viu? Vamos lá para a resposta. O transporte passivo ocorre quando as substâncias atravessam a membrana plasmática a favor de um gradiente de concentração. O que isso significa, Josi? Significa que o transporte passivo acontece sempre quando eu tenho uma quantidade de soluto, né, em determinado, por exemplo, dentro da célula eu tenho menos soluto, fora da célula eu tenho mais soluto. E então qual vai ser a direção do transporte, não é? É a favor do gradiente de concentração. Vai ser da onde tem mais para onde tem menos. Nesse caso, vai ser de fora para dentro. E se for o contrário, se eu tiver mais soluto dentro da célula do que fora, o que vai acontecer? A favor do gradiente de concentração, a tendência é que o soluto ele saia de dentro da célula e vá para fora da célula, tá certo? Então, o transporte passivo sempre vai ser assim, a favor de um gradiente de concentração. E a célula não gasta energia, como nós vimos, tá bom? Já o transporte ativo ocorre quando as substâncias atravessam a membrana da célula contra o gradiente de concentração, fazendo com que a célula precise de um gasto de energia, tá bom? Então, escreve aí na sua apostila. Essa segunda parte, que é o transporte ativo, acontece quando a célula precisa de uma substância que ela já tem bastante, mais do que lá fora, só que ela ainda precisa de um pouco mais para realizar determinada tarefa. Foi o que a gente viu lá com o potássio, né? Lembram do potássio? Vamos voltar lá para vocês verem. Aqui, ó, gente. O potássio, a célula tem uma quantidade já muito grande de potássio aqui dentro. Essa parte lilás aqui é dentro da célula e a parte azul é fora da célula. A célula já tem uma quantidade muito grande de potássio aqui dentro, mas mesmo assim ela ainda precisa de mais potássio para realizar as atividades dela. Então, o que é que ela faz? Ela vai gastar energia para pegar esse potássio que tem menos aqui fora, para colocar aqui dentro que tem mais potássio. Então, isso vai ser contra o gradiente de concentração. O que a gente chama de contra o gradiente de concentração. A célula tirar da onde tem menos para colocar onde tem mais. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pergunta que eu repito. Então, escreve aí, se não deu tempo, ó. O transporte passivo ocorre quando as substâncias atravessam a membrana plasmática a favor de um gradiente de concentração e a célula não gasta energia. Já o transporte ativo ocorre quando as substâncias atravessam a membrana contra o gradiente de concentração com consumo de energia. Número 4, para encerrar essa primeira parte. Na imagem está representado um macrófago, célula envolvida na defesa do organismo humano, englobando bactérias. Está aqui, ó, a imagem. Identifique os processos de transporte em massa enumerados e explique a importância desse tipo de transporte no desempenho da função do macrófago no organismo. Então, qual é o processo que ele está fazendo? O macrófago ele está fazendo uma fagocitose, quando ele captura partículas grandes, que a gente chama de transporte em massa, não é? No 1, ele está fazendo fagocitose. No 2, o que ele está fazendo no 2? Fusão de lisossomo com a vesícula da membrana, formada na fagocitose. Quando acontece essa entrada aqui, ó, do fagossomo, né, que a gente chama, que é essa bolsinha aqui que tem as partículas grandes que a célula conseguiu absorver do meio, algumas estruturas chamadas lisossomos, essas bolinhas aqui, ó, elas vão se agregar e vão começar a degradar esse alimento que está aqui dentro. Então, vocês vão colocar aí, número 2, o lisossomo, fusão do lisossomo com a vesícula da membrana formada na fagocitose. E o 3, o que está acontecendo? No 3 não está entrando substância, no 3 está saindo. Então, isso é uma exocitose, lembram? Por meio da fagocitose e da exocitose, o macrófago pode englobar agentes estranhos ao corpo, digeri-los e eliminar os resíduos provenientes dessa digestão, atuando no combate a agentes infecciosos, né? Se por acaso for uma bactéria, por exemplo, ele vai capturar a bactéria. Aqui vamos imaginar que aqui sejam 4 bactérias.
ele vai capturar as 4 bactérias, ele vai degradar as bactérias por meio dos lisossomos e depois ele vai expelir o resto dessas bactérias. Olha só, é o que o macrófago faz, porque ele participa do sistema imunológico daquelas células que defendem o nosso corpo, tá bom? Paramos por aí, nós vamos agora lá para outra atividade da hora do estudo, na página 61. A número 1 diz o seguinte: as células animais diferem das células vegetais porque elas contêm várias estruturas e organelas características. Na lista abaixo, marque a organela ou estrutura comum às células animais e vegetais. Qual é a organela que tanto células animais e vegetais possuem? Vacúolo? Não, vacúolo só tem na célula vegetal. Parede celular? Não, parede celular só tem na vegetal. Cloroplasto só tem na vegetal. Centríolo só tem na animal. A única organela que tem nas duas, tanto células vegetais, de plantas como de animais, é a membrana celular. Marca a letra D. 2. As células de animais e vegetais diferem entre si por possuírem diversas estruturas ou organelas características. Na tabela a seguir estão relacionadas à presença e ausência das respectivas características diferenciais de dois tipos de células, A e B. Então, olha para cá, vê o que é que tem aqui de organela e avalia se tem. Se está mais é porque existe, se está menos é porque não existe. Por exemplo, cloroplasto existe na célula A, mas não existe na célula B. Parede celular existe na célula A, mas não existe na célula B. Mitocôndria e núcleo existe nas duas. Com base nessas informações, é correto afirmar que ambas são células procariontes e por possuírem núcleo? Não, não é? A gente viu que células procariontes, as células das bactérias, elas não possuem núcleo. Letra B. A célula A é uma célula animal, pois apresenta parede celular. A célula A é um animal, possui parede celular? Não, a gente viu que as células animais não possuem parede celular. C. Ambas são células animais, pois apresentam mitocôndrias. Isso não é verdade. Não é porque apresenta mitocôndria, né? A gente sabe que a mitocôndria vai estar nas duas, tanto na vegetal como na animal. Então, não tem como saber. Letra D. A célula A é uma célula vegetal, pois apresenta cloroplasto. Isso é verdade? É verdade, olha só. O cloroplasto ele só está presente nas células vegetais. Letra D. E a letra E? A célula B é procariótica, pois não apresenta parede celular. Isso não é verdade. Primeiro, que muitos procariontes possuem parede celular. E segundo, que esses indivíduos não têm nem mitocôndria nem núcleo. Procarionte, bactéria não tem nem mitocôndria nem núcleo. Tá bom? 3 a 3 você vai ler um texto sobre a célula, né? E aqui ele pede para você observar os dois princípios dessa teoria. A teoria celular. Onde existe uma célula, deve ter existido uma célula pré-existente. Da mesma forma que um animal surge de um animal e a planta de uma planta, ao longo de todas as formas de vida, seja ele organismos animais ou vegetais, os seus componentes dominam a lei eterna de desenvolvimento contínuo. Vamos para cá. Número 1. As células são unidades estruturais básicas e fisiológicas de todos os organismos vivos, exceto os vírus. E 2. As células são entidades distintas e os blocos construtores dos organismos mais complexos. Isso está dentro de quê? Esses dois tópicos da teoria celular. Lembram? Marca a letra D. Número 4. A bactéria Shigella dysentery e o protozoário entamoeba histolítica infectam o homem, causando disenteria. Embora sejam organismos unicelulares, diferem entre si na sua organização, no entanto, apresentam estruturas celulares que são comuns. Então, a bactéria e o protozoário. As estruturas celulares que são encontradas tanto nas bactérias como nos protozoários são: aqui é uma bactéria e aqui é um protozoário, uma ameba. Letra A. Os dois possuem núcleo, membrana plasmática e cromossomo? Não, gente. A gente viu que as bactérias não possuem núcleo. Nucleolo, né? Que é a mesma coisa. Nucleolo está dentro do núcleo. B. Carioteca, mitocôndria e ribossomo? Não. Carioteca é a mesma coisa que núcleo. Tá certo?
Bactérias não possuem mitocôndria, então esquece. Os protozoários sim, mas as bactérias não. C. Nucleóide, plasmídio e retículo endoplasmático? Não, bactérias não possuem retículo endoplasmático. As bactérias só possuem o quê? Material genético, DNA, né? A membrana plasmática, ribossomos e plasmídios, que a gente viu. D. Cromossomo, olha, cromossomo é o DNA da bactéria, tá bom? Membrana plasmática e ribossomo, olha só, letra D. As bactérias têm tudo isso e os protozoários também, né, que são mais complexos. 5. Células procariontes e eucariontes possuem tanto aspectos em comum quanto aspectos que os diferenciam. A figura abaixo apresenta esses tipos celulares, indicando alguns de seus componentes. Em relação às características dessas células e aos aspectos indicados na figura, podemos afirmar o que se segue. Olha só aqui é uma célula de uma bactéria, né? Ela só tem membrana celular, parede celular. Algumas bactérias têm parede celular, citoplasma, flagelo, algumas têm flagelo para se locomover. Aqui é uma célula animal, porque não tem parede celular, mas tem membrana, tem citoplasma e tem as outras organelas. E aqui é uma célula vegetal, olha só, porque tem um citoplasma, tem algumas organelas, o vacúolo, tem também a parede celular, não é? Então, aqui é uma célula vegetal, a gente consegue visualizar. Vamos para cá, para a gente marcar, ó. Tanto procariontes quanto eucariontes possuem mecanismos replicativos hereditários na forma de ácidos nucleicos. É verdade. Tanto os animais, as plantas, como as bactérias, que são procariontes, né? E os animais e as plantas, que são eucariontes, vão poder se replicar através do seu DNA. Verdadeiro. Células procariontes não possuem os ribossomos, que são necessários à produção de proteína. Isso não é verdade, é falso, porque as bactérias possuem DNA. E possuem também ribossomos, nós vimos, para produzir as proteínas delas. F, tá? Vamos para a próxima. Por possuírem parede celular, as células A e C são certamente procariontes. Por que que isso não é verdade? Porque C a gente já viu que é uma célula de vegetal. Tem parede celular, mas tem vacúolo, tem cloroplasto. Olha aqui o cloroplasto, certo? Que faz fotossíntese. Então, F. 3. A célula A não possui material nuclear e, portanto, também não possui genes, sendo assim uma célula procarionte. Isso é falso. A célula A é uma célula procarionte, mas ela possui DNA sim, não é? A gente viu, a bactéria tem DNA. E a 4, a célula A é procarionte. E as células B e C são eucariontes. Verdadeiro. Célula A é uma bactéria, portanto é procarionte, e célula B e C é animal e vegetal, portanto são eucariontes, tá bom? Vamos para 6, que fala sobre membranas. A figura acima representa uma membrana celular. Essa estrutura é essencial por limitar o conteúdo da célula e regular a troca de substâncias entre os meios intra e extracelular. Nesse sentido, podemos afirmar que, olha só, 0. A imagem representa um modelo de mosaico fluido. Isso é verdadeiro. Olha só, os fosfolipídios aqui na parte de cima e os fosfolipídios de cabeça para baixo aqui na parte de baixo, né? Com as proteínas aqui, ó. Isso é um modelo de mosaico fluido. As proteínas podem passar de um lado para o outro, as moléculas de água passam livremente por meio de osmose e etc. Que a gente já viu, né? Os transportes. 1-1. O item 1 na figura representa a proteína globular. Cadê o item 1? Não, isso aqui é um fosfolipídio. Fica um ao lado do outro, né? Com as cabeças voltadas para o meio aquoso e a cauda na parte interna. Então, não é uma proteína, é um fosfolipídio. 2. O item 2 na figura representa a parte hidrofóbica dos lipídios. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque essa parte da cauda não se mistura com a água, a gente já viu, né? Ele é hidrofóbico, tá bom? Então, marca verdadeiro. 3. A membrana celular possui proteínas associadas aos lipídios, o que está representado pelo item 3 da figura. Verdadeiro, aqui são proteínas associadas aos lipídios. Essa daqui ainda tem um carboidrato aqui associado a ela. 4. Em função de sua constituição química, substâncias lipossolúveis podem atravessar a membrana por difusão simples. Verdadeiro, né?
Substâncias que se diluem no lipídio podem atravessar porque tem gordura ali, é lipídio, né? Essa parte aqui é lipídio. Vamos para 7. Por mais que tentemos justificar a importância da membrana plasmática, isso sempre se torna uma tarefa aquém de sua real importância. Simplesmente sem ela não haveria vida. Em seu conceito mais elementar, as membranas plasmáticas definem os limites celulares, né? Tudo que está dentro e fora da célula. Dada a sua importância, observe a figura a seguir e relacione os termos com sua respectiva numeração na figura. Olha só. A sequência que relaciona corretamente os termos é letra A, tá? Já adiantando aqui a resposta, né? Por que é letra A? Observe isso aqui. Aqui é uma membrana com a bicamada lipídica, né? Ó, fosfolipídio em cima, fosfolipídio embaixo, de cabeça para baixo, um ao lado do outro. Depois as proteínas ligadas ao carboidrato. Proteínas aqui transportadoras, que estão na parte interna da célula. Aqui também é proteína, né? Aqui é a parte externa e aqui é a parte interna da célula. Essa parte aqui é a parte hidrofóbica, que não se mistura com a água. E essas cabecinhas aqui, ó, essa parte aqui e essa parte aqui é a parte hidrofílica, que se mistura com a água. Então, vamos lá. O que é o 1? É o meio extracelular, tá fora da célula. 2, é o citosol, tá dentro da célula. 3, proteína periférica. Verdade, a proteína tá na parte, assim, da periferia da membrana. 4, proteína integral. Lembra aquela proteína que atravessa a membrana, né? Tá entre os lipídios. É uma proteína integral. 5, carboidrato, que está ligado à proteína integral, tá? Isso vai ajudar no reconhecimento da célula, a gente vai ver depois. 6, região hidrofílica, que é a região que se liga com a água, que a gente já tinha visto. E o 7 é a região hidrofóbica, aquela que não se liga com água, né? Letra A, marca a letra A na questão de número 7. Na 8. Em uma aula de biologia geral, o professor mostrou por meio de um experimento comparativo que quando glóbulos vermelhos são colocados em uma solução hipotônica, podem se romper devido à excessiva entrada de água por osmose. Mas quando o mesmo é feito com uma célula de origem vegetal, apesar de ficar túrgida, ela não se rompe. A estrutura responsável por esse resultado é denominada o quê, gente? Parede celular. Eu vou voltar lá para vocês verem por que a parede celular faz isso. Ela é uma estrutura rígida, aqui é uma célula de uma planta. Embora ela esteja no meio hipertônico, mas a parede celular faz com que a célula permaneça no seu formato original, mesmo que a membrana esteja um pouco deformada aqui no seu interior. Tá ok? Vamos voltar lá para a questão. Questão 9. Durante uma aula prática, os alunos colocaram algumas hemácias humanas em água destilada. O que é hemácia humana? É os glóbulos vermelhos do sangue, tá? Nós chamamos de hemácias. A partir de hoje, você vai chamar de hemácia os glóbulos vermelhos do sangue. Então, eles pegaram as hemácias dos alunos, colocaram em água e analisaram a variação do volume. Após o experimento, as variações do volume das células foram indicadas em um gráfico. Sabendo-se que as hemácias humanas ficam mergulhadas no plasma sanguíneo, cuja solução apresenta 0,9% de NaCl, que é o sal, o gráfico que ilustra corretamente a variação do volume das hemácias na água destilada em função do tempo está indicado em. Olha só, por que é a letra A, tá? Tudo bem, pode marcar a letra A já aí, mas eu vou explicar por que é a letra A. Aqui, ó, nós temos o volume da célula e aqui nós temos o tempo, né? O volume da célula e o tempo. Ele pede o gráfico que ilustra corretamente a variação do volume das hemácias na água destilada em função do tempo. O tempo passou, ou o tempo foi passando, a hemácia foi ficando cada vez mais cheia de água. Não é, ó? O volume lá em cima, é o volume, ó, na sua máxima capacidade. Aí o que aconteceu aqui? A célula sofreu lise e saiu drasticamente, porque ela sofreu lise, a membrana se rompeu e a água saiu toda de uma vez. Certo? Entenderam? Por isso que o gráfico é desse jeito aqui, ó.
Sobe, 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 sobe. A água entra, entra, entra por osmose na célula. Depois, quando a célula já está explodindo, vai se romper. Uf, e aí vai cair drasticamente o volume de água de dentro da célula, porque ela sofreu lise celular. Deu para entender por que que é a letra A? Marca a letra A. 10. Ao temperarmos uma salada de verduras com sal e vinagre, muito tempo antes de consumi-la, observamos um acúmulo de água que é liberado pelos vegetais. Esse fenômeno recebe o nome de quê? Esse fenômeno. Letra A. Recebe o nome de osmose e ocorre por meio do meio extracelular. Ocorre porque o meio extracelular fica hipertônico, né, com mais sal do lado de fora. Quando a gente joga o sal em cima, fica fora da célula, em relação ao meio dentro da célula. Letra A. 11. A cultura in vitro, feita artificialmente em laboratório, de células TC7 e células 4,2A1, é utilizada para avaliar o processo de absorção de fármacos desenvolvidos pela indústria farmacêutica, pois essas células apresentam estruturas similares às células que revestem o intestino humano, tais como as microvilosidades. Além disso, as células cultivadas também apresentam diversas proteínas de membrana que transportam alguns fármacos para o interior da célula sem gasto de energia, como, por exemplo, as proteínas transportadoras, MCT e OAT. Com base no texto acima, assinale a alternativa que contém, respectivamente, a função das microvilosidades e o tempo de transporte de substâncias desempenhada pelas transportadoras MCT e OAT. Então, a gente ainda não viu a função das microvilosidades, mas eu vou adiantando para vocês que a função delas é aumentar a área de absorção, tá certo? Das células. É como se ela ajudasse a célula a absorver mais nutrientes lá no intestino, né? Que a gente precisa absorver os nutrientes no intestino quando a gente está se alimentando, né? O intestino ele vai processar os alimentos e ele vai absorver. Então, as microvilosidades servem para a absorção dos alimentos. E as proteínas transportadoras, MCT e OAT. A gente viu lá no transporte passivo que as proteínas transportadoras elas vão fazer uma difusão facilitada. Marca a letra A. Faltam duas questões, vamos para 12. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2013 foi oferecido pelo Instituto Karolinska, em Estocolmo, aos pesquisadores James Rothman, Randy Schekman e Thomas Sudhoff, por seus trabalhos sobre o transporte vesicular, um importante processo celular. Transporte vesicular é o quê? É através de vesículas, né? Que a gente viu lá endocitose, exocitose, certo? Segundo os membros do comitê que concede o prêmio, o entendimento do transporte vesicular foi importante para compreender melhor doenças como tétano, diabetes, entre outras. A insulina, por exemplo, é produzida e secretada para o sangue em pequenos pacotes, chamados vesículas. O processo envolvido a secreção para fora, né, de insulina para o sangue, tá dentro da célula e sai para o sangue, tá bom? Porque a insulina ela vai ser produzida lá no pâncreas, então o pâncreas vai produzir insulina e vai liberar essa insulina para fora das células do pâncreas. Se é para fora, então eu vou dizer que é um processo de exocitose, marca a letra A. E a última questão que eu passei para vocês, eu pedi para vocês fazerem até a 13, foi essa aqui. As figuras abaixo representam a variação do volume celular e da relação entrada e saída de água ao longo do tempo, em 3 tipos celulares diferentes, uma célula animal, uma célula vegetal e um protozoário. As 3 são eucariontes. No tempo zero, as células foram mergulhadas em água pura. As figuras A, B e C correspondem respectivamente a, dizendo, a gente já sabe que a resposta é letra E, né? Mas vamos tentar entender por quê. O que isso acontece? Eu vou analisar com vocês esse gráfico aqui de baixo, que fica mais fácil para a gente poder entender. Olha só. Aqui é a relação entrada e saída de água da célula. Numa célula vegetal, a água vai entrar, e depois vai acontecer o quê? Vai acontecer uma estabilização, a célula vegetal não se rompe. Lembram disso? Na célula do protozoário, por ele ter aquela bomba aqui de retirada de água dentro dele, o que é que vai acontecer? A água vai acontecer um aumento de água, depois esse aumento vai declinar.
vai aumentar novamente, depois vai declinar, e assim sucessivamente, tá bom? Devido àquela bomba que a gente viu que ele possui, que na realidade é um vacúolo pulsátil, né? Já na célula animal, o que vai acontecer? A água vai entrar, até que a célula sofra lise, né? Depois, mais pra frente, isso aqui vai cair de vez, ó. O certo seria que esse gráfico tivesse aqui uma queda completa, porque a célula animal, ela vai sofrer uma lise com a entrada de água. Então, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não fez atividade ainda, faz na sua apostila, tá bom? Para que você possa estudar para a prova, né? Enquanto você vai fazendo aqui a atividade comigo, você vai aprendendo, tá bom? Eu espero que você tenha realmente entendido tudo isso. Se ficou alguma coisa em dúvida, ai, professor, eu fiquei com muita dúvida nessa parte aqui de fagocitose, de exocitose, de transporte ativo. Manda mensagem para mim, manda aqui um comentário no vídeo, tá bom? Para que eu possa tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Um beijo, um grande beijo. Espero que isso tudo passe logo para que a gente possa estar juntos novamente em sala de aula. Até a próxima.